Olá, curta, se inscreva no canal e compartilhe. Salmo 90, oração de Moisés. Homem de Deus, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos diante de ti são, como o dia de ontem que passou, como uma vigília na noite. Tu levas os homens como uma corrente de águas. São como um sonho que se vai, como a erva que floresce de madrugada, de manhã viceja e cresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti estão nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os segredos do nosso coração. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos se vão como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem teme de fato o teu nome? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, para que nos alegremos e exultemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma, Salmo 90, Senhor, oração a de obra Moisés. das nossas Homem de mãos. Deus, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos diante de ti são, como o dia de ontem que passou, como uma vigília na noite. Tu levas os homens como uma corrente de águas. São como um sonho que se vai, como a erva que floresce de madrugada, de manhã viceja e cresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti estão nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os segredos do nosso coração. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos se vão como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem teme de fato o teu nome? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, para que nos alegremos e exultemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Salmo 90, oração de Moisés. Homem de Deus, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.
antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos diante de ti são, como o dia de ontem que passou, como uma vigília na noite. Tu levas os homens como uma corrente de águas. São como um sonho que se vai, como a erva que floresce de madrugada, de manhã viceja e cresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti estão nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os segredos do nosso coração. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos se vão como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem teme de fato o teu nome? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, para que nos alegremos e exultemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Salmo 90, oração de Moisés. Homem de Deus, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos diante de ti são, como o dia de ontem que passou, como uma vigília na noite. Tu levas os homens como uma corrente de águas. São como um sonho que se vai, como a erva que floresce de madrugada, de manhã viceja e cresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti estão nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os segredos do nosso coração. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos se vão como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem teme de fato o teu nome? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, para que nos alegremos e exultemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Salmo 90, oração de Moisés. Homem de Deus, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus,
Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos diante de ti são, como o dia de ontem que passou, como uma vigília na noite. Tu levas os homens como uma corrente de águas. São como um sonho que se vai, como a erva que floresce de madrugada, de manhã viceja e cresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti estão nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os segredos do nosso coração. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos se vão como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem teme de fato o teu nome? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, para que nos alegremos e exultemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Salmo 90, oração de Moisés. Homem de Deus, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos diante de ti são, como o dia de ontem que passou, como uma vigília na noite. Tu levas os homens como uma corrente de águas. São como um sonho que se vai, como a erva que floresce de madrugada, de manhã viceja e cresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti estão nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os segredos do nosso coração. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos se vão como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem teme de fato o teu nome? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, para que nos alegremos e exultemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Salmo 90, oração de Moisés. Homem de Deus, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos diante de ti são, como o dia de ontem que passou,
como uma vigília na noite. Tu levas os homens como uma corrente de águas. São como um sonho que se vai, como a erva que floresce de madrugada, de manhã viceja e cresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti estão nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os segredos do nosso coração. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos se vão como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem teme de fato o teu nome? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, para que nos alegremos e exultemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Salmo 90, oração de Moisés. Homem de Deus, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos diante de ti são, como o dia de ontem que passou, como uma vigília na noite. Tu levas os homens como uma corrente de águas. São como um sonho que se vai, como a erva que floresce de madrugada, de manhã viceja e cresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti estão nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os segredos do nosso coração. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos se vão como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem teme de fato o teu nome? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, para que nos alegremos e exultemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Salmo 90, oração de Moisés. Homem de Deus, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos diante de ti são, como o dia de ontem que passou, como uma vigília na noite. Tu levas os homens como uma corrente de águas. São como um sonho que se vai,
como a erva que floresce de madrugada, de manhã viceja e cresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti estão nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os segredos do nosso coração. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos se vão como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem teme de fato o teu nome? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, para que nos alegremos e exultemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra aos teus servos e a tua glória aos seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Salmo 90, oração de Moisés. Homem de Deus, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Porque 1000 anos diante de ti são, como o dia de ontem que passou, como uma vigília na noite. Tu levas os homens como uma corrente de águas. São como um sonho que se vai, como a erva que floresce de madrugada, de manhã viceja e cresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos perturbados. Diante de ti estão nossas iniquidades, e à luz do teu rosto os segredos do nosso coração. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Nossos anos se vão como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem teme de fato o teu nome? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos pela manhã com a tua bondade, para que nos alegremos e exultemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Manifesta a tua obra aos teus servos e a tua glória aos seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos.